Programa Outras Palavras. Um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, Sindifes diz que é preciso barrar os ataques à universidade pública. Trabalhadores em educação preparam a Assembleia Estadual para o próximo dia 9. Veja ainda, MAB diz que atingidos pela tragédia de Mariana continuam sem a devida assistência. Educação em Debate. Acontece no próximo dia 9 de setembro uma Assembleia Estadual com paralisação total de atividades no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o eixo Dia Estadual de Cobrança ao Governador. Num auditório lotado e com muita disposição para retomar o intenso calendário de lutas, sendo o mês de agosto o marco inicial da organização e das articulações coletivas para as atividades que serão realizadas neste segundo semestre, os servidores e as servidoras das superintendências regionais de ensino e do órgão central se reuniram em assembleia no final de julho. Foram discutidos os pontos do relatório apresentado pelo grupo de trabalho, fruto das reuniões realizadas com o governo e, de maneira geral, as avaliações foram de ganhos neste processo de luta. Mas não restaram dúvidas de que é preciso fortalecer a unidade para conquistar muito mais. Ao destacar que a Assembleia acontecia exatamente um ano após o início da greve, a coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, lembrou que não por acaso a categoria voltava a se reunir nesta data. Só que agora, bem mais fortes, mais decididos e com novas estratégias. Foi um ano de muita luta, uma greve histórica, foram mais de 80 dias de greve, além de todas as mobilizações. Nesse dia 27 de julho de 2016, nós assinamos um relatório conclusivo do grupo de trabalho que foi criado a partir da greve. O relatório reconhece as distorções existentes que a categoria já denunciava e tanto batalha para a sua modificação. Agora nós entraremos numa nova fase nesse segundo semestre de 2016, fazendo a cobrança para que o governo cumpra os acordos que ele assinou com a categoria em 2015, seja o acordo geral de maio e seja um acordo específico assinado para a suspensão da greve das superintendências regionais de ensino em outubro. O balanço é muito positivo. Primeiro, porque a gente só consegue modificar a nossa condição de trabalho, a nossa relação no trabalho pela luta coletiva. Se comportar individualmente não resulta em nada de mudança na vida de cada um, de cada trabalhador. Então, o balanço é positivo, primeiro pela capacidade de mobilização, de organização. As superintendências aí gritaram pelo seu reconhecimento, por serem vistas, ouvidas e por quererem também discutir os rumos da luta coletiva. E é isso que é muito importante para prosseguir, a capacidade de continuar construindo coletivamente, de ter essa identidade coletiva enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora e fortalecendo cada vez mais o nosso sindicato. Os servidores que integraram o grupo de trabalho fizeram avaliações e destacaram os principais momentos da luta e da greve histórica da categoria. A história da luta ela é muito significativa no sentido de que há uma integração em todas as carreiras da educação pública aqui em Minas Gerais. Então hoje a luta ela está abrangendo o magistério e o pessoal administrativo. Portanto, essa integração era um sonho que perseguimos desde a fundação da antiga UTE, que se transformou em Sindiúti, e nós temos, na participação de todos, a possibilidade de avanço para termos uma educação pública de qualidade aqui em Minas Gerais. O que vocês conseguiram reunir nesse tempo todo que você fala assim, isso foi um marco importante da nossa luta? Bom, na verdade, eu nunca vi tantas pessoas de superintendência junto. Antes nós não nos conhecíamos. Temos 47 superintendências e o órgão central, só que ninguém conhecia, né, as pessoas, não conhecia o trabalho, né, de cada servidor. E com a greve, um ponto importante foi essa unidade. Hoje, todo mundo, a gente tem uma interação muito grande, nós tivemos contato com praticamente todos os servidores dentro do estado de Minas Gerais.
E hoje está muito mais fácil a gente articular um movimento, né, em prol dessas correções. Um marco que eu achei muito importante foi durante a greve, foi no dia 4 de agosto, na cidade administrativa, onde nós conseguimos reunir mais de 1.000 servidores e para fazer uma vigília, né? A gente aguardava um retorno do governo. Esse para mim foi um dos momentos mais marcantes, né? Que mais me emociona quando eu me lembro da unidade dos servidores, todos cantando o hino nacional, né? E solicitando do governo posicionamento formal para corrigir o que está incorreto na nossa vida funcional. O que vai para o quadro eu acredito, são duas, né? O momento que nós ocupamos a Assembleia e o momento que nós fizemos a nossa manifestação, a nossa vigília lá na cidade administrativa, onde nós alcançamos ali quase um número de 1.000 servidores das superintendências e do órgão central. Porque o que diferencia dessa luta é a gente entender que a luta é permanente. Então nós tivemos conquistas, temos que avaliar todas elas, né, e agradecer todas essas conquistas a nós mesmos, a todos os servidores, né, e entender. Todos os colegas têm que entender que nós precisamos um do outro para poder conseguir essa conquista. Isso vai ser uma prática permanente entre todos os integrantes das SREs e do órgão central. A gente tem um acordo, nós estamos agora no eixo de todas as carreiras da educação de cumprimento de acordos e nós temos o nosso acordo, além do acordo geral da categoria. Eu se pudesse pensar algum momento especial, foram tantos, é difícil, mas eu talvez chamaria atenção para alguma das várias assembleias onde nós tivemos a oportunidade de, em rede, no caso nacional, né, porque a TV Assembleia tem afiliadas, e também pela internet, nós tivemos a oportunidade de dar voz a diversos servidores que estavam com aquilo represado há uma vida inteira, uma década, e nós tivemos a oportunidade de, com a bancada cheia de deputados, para a TV Assembleia, falar tudo aquilo que estava represado. E aquilo realmente despertou a atenção dos veículos de comunicação, do Estado, outras carreiras. Eu acho que aquilo eu poderia pensar como um dos momentos muito importantes, pela dimensão que aquilo conseguiu projetar. Profissão educador. Veja agora a opinião dos profissionais da educação. Meu nome é Francisco Bruno Toledo, sou técnico de educação nos Vinhedos de Carangola e a gente vê que o governo nós estamos batalhando, essa nossa campanha começou desde 2011 com a distorção das nossas categorias, nós que somos técnicos com os analistas, e nós tivemos uma greve de 86 dias para exigir que o governo repusesse para nós. De acordo com a lei, foi aprovada na Assembleia, ele prometeu para a gente cumprir todos os nossos compromissos, porém, passados já 90 dias, criamos um grupo de trabalho, teve negociações, o governo não cumpriu com as nossas metas, não atendeu nós e, pelo contrário, ainda vem nos atrapalhando com ameaças de ofício de pagamento de greve. Eu sou Jonas William Pereira da Costa, diretor estadual do Sindiúti e também faço parte da Secretaria Nacional dos Funcionários da Educação. Hoje, né, nós estamos reunidos aqui no CREA, no sentido de estar buscando a unidade da categoria, sobretudo do órgão central e os companheiros e companheiras da Superintendência de Ensino, cobrando o cumprimento do acordo entre o governo e o sindicato. Nesse sentido, a luta dos companheiros, ela é fruto de um conjunto que nos traz esses bônus. E é a necessidade de continuarmos unidos para que a gente consiga as nossas pautas. É de fundamental importância a gente estar buscando o apoio da sociedade, de todos e todas os trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais. Choque de realidade. Liderança do movimento dos atingidos por barragens fala outras palavras da situação dos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em Bento Rodrigues. Essa tragédia de proporções incalculáveis completará 1 ano em novembro próximo. Em 5 de novembro de 2015, um grande crime aconteceu em Mariana. O distrito de Bento Rodrigues foi praticamente dizimado numa ação em que foi responsabilizada a Samarco Mineração, juntamente com o consórcio Vale BHP. De lá para cá,
várias movimentações, muitas discussões em torno desse crime que abalou o mundo, um crime sem precedentes na história da humanidade. Um dos movimentos mais atuantes nessa trajetória e que vem acompanhando toda a situação dos ribeirinhos, das famílias atingidas, é o movimento dos atingidos por barragem. O Jocely Andrioli, ele é do MAB, uma das lideranças que tem acompanhado o tempo todo e muito de perto a situação. Hoje, quase um ano após essa tragédia, esse crime que abalou Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Jocely, como está a situação nas comunidades atingidas? Lamentavelmente, continua ainda o clima de caos. A empresa Samarco, Vale e BHP, que é tudo a mesma coisa, donas de uma jazida de quase R$1 trilhão, é importante dizer isso, porque muitas vezes se especula a possibilidade de fechar a empresa. A gente sabe que isso é piada para tentar baratear o que foi os custos desse crime. Nesse momento, a empresa vem implementando na região um acordo feito com os governos, né? E aí é importante ressaltar a crítica do movimento sobre esse acordo, que é um acordo que visa tirar uma empresa da situação de criminosa para uma empresa de beneficência à população. Um acordo que visa implementação de 20 bilhões, quando já tem dados do próprio Ministério Público Federal que diz que precisaria pelo menos 155 bilhões para de fato reparar o custo social e ambiental de tamanha envergadura desse crime. Então esse acordo vem sendo implementado, justamente um acordo ilegítimo porque não teve a participação dos atingidos nesse acordo, um acordo que prevê que os atingidos precisam provar que são atingidos, um acordo que prevê o criminoso a estabelecer quem será os atingidos e quais os parâmetros e critérios para enquadramento desses atingidos em programas e que também define os programas sociais e os programas ambientais. Isso é uma vergonha, nós permitir nesse momento, né, em pleno século XXI, um nível tal de promiscuidade em relação às grandes empresas e o Estado brasileiro de modo geral. Os atingidos vêm sofrendo, principalmente em Mariana, Barra Longa, um processo de grande preconceito da sociedade local, porque a empresa participa de uma articulação local de muito poder, de achar que os municípios dependem da mineradora, de achar que os trabalhadores dependem da mineradora, quando é o contrário, quem depende é a mineradora dos municípios, porque lá está o território que tem a jazida de minério, os trabalhadores que produzem a riqueza, por sua vez a empresa depende dos trabalhadores. No entanto, se visa criar uma luta contra os próprios atingidos, né, criminalizando de certa forma. Hoje tem 13 lideranças já processadas na Bacia do Rio Doce, né, pela Vale, porque fizeram lutas para garantir o direito. Há um processo de preconceito muito grande que a imprensa já divulgou em Mariana em relação aos atingidos, né? Daqui a pouco os atingidos são os culpados pelo que aconteceu, da forma como andam as coisas. Há ainda uma enorme incerteza do que será suas vidas, né? Porque parte das questões emergenciais, como é a verba manutenção do salário para as pessoas sobreviverem até poder recolocar-se nas suas comunidades novamente. Muitos estão excluídos desse direito, né? Milhares de famílias em toda a bacia estão excluídos da parte emergencial. A parte mais estrutural de reconstrução dos reassentamentos. A empresa apresentou um plano para Mariana para reassentar o pessoal só em 2019. Isso é um absurdo, né? É claramente uma estratégia para individualizar e esfacelar as comunidades, né? A empresa, obviamente, vem apresentando projetos, né, de contenção da lama, que é claramente a nova estratégia de construção de novas barragens de rejeito e que irão inundar de uma vez por todas Bento Rodrigues. Numa decisão judicial proferida no último dia 18, um juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte determinou a suspensão de validade de todas as licenças ambientais da Samarco Mineração.
Com isso, ele atende a um dos pedidos constantes em ação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em que os promotores de justiça destacaram a ausência de medidas concretas adotadas pela empresa para garantir a segurança das estruturas remanescentes e conter os rejeitos que ainda continuam atingindo os cursos d'água, impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Outras palavras da juventude. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, convida a todos para o acampamento do Levante Popular da Juventude entre os dias 5 e 9 de setembro. De 5 a 9 de setembro, acontece em Belo Horizonte o acampamento nacional do Levante Popular da Juventude. A proposta são 7.000 jovens reunidos no Mineirinho para debater conjuntura, debater as questões que a juventude está enfrentando. Então, deixo o convite, eu sou do Levante, mas deixo o convite para todas as organizações, sindicatos, militantes que estão presentes aqui para que compareçam e também participem dessa marcha, dessa linda construção que o Levante Popular da Juventude está fazendo. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. O professor aposentado por invalidez deve ser aposentado integral ou proporcionalmente? O professor aposentado por invalidez, se a sua doença contiver no rol de doenças no artigo 52 da Lei 869, ele vai ser aposentado com seus vencimentos integrais. Se a doença não for contida nesse rol, aí a sua aposentadoria vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Se você tiver alguma dúvida sobre o pagamento do seu vencimento por invalidez, se é proporcional ou se é integral, você pode entrar em contato com o departamento jurídico para maiores informações. Momento CUT Minas. Nesse domingo, dia 29 de agosto, a CUT irá às ruas contra o golpe e a favor da democracia. Fora Temer, nenhum direito a menos, rumo à greve geral. Segundo o presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas, ninguém vai calar os trabalhadores, que irão tomar as ruas de Brasília para exigir que os senadores não votem pelo golpe. Companheiros e companheiras, por que eu sou contra o golpe? Por que você tem que ser contra o golpe? Porque o golpe é contra os trabalhadores, o golpe é contra você. O golpe é para tirar os seus direitos, o golpe é para acabar com a carteira assinada, com as férias, 13º salário. O golpe é para acabar com os direitos das mulheres, dos negros, das minorias, dos jovens. O golpe que está sendo dado pela Fiesp e pela CNI não pode ser favorável a você. Se o patrão está do lado deles, nós temos que estar no nosso lado, defendendo a democracia, impedindo o golpe. O golpe que eles querem dar é para acabar com as políticas sociais do governo, acabar com a Bolsa Família, acabar com a Minha Casa Minha Vida e todos os outros projetos. O golpe quem está dando são os conservadores, que querem terceirizar tudo, acabar com os nossos empregos. O golpe quem está dando é quem não tem tolerância e não aceita que o Brasil e os brasileiros, e fundamentalmente os trabalhadores, tenham melhorado de vida. Portanto, o golpe é com você, é contra você. Sai às ruas para defender os seus direitos. Não deixe que os golpistas derrotem aquilo que nós conquistamos com muito esforço. Calendário de lutas. A Central Única dos Trabalhadores dá continuidade à estratégia de articulação das lutas sociais e sindicais em Minas Gerais. A plenária realizada dia 23 de agosto reuniu sindicatos, federações e movimentos sociais. Neuza, o que a saúde teme com esse governo golpista? Veja bem, o primeiro sistema a ser afetado com esse governo golpista, o governo golpista de Michel Temer, foi a saúde. A partir do momento da retirada de direitos, do encolhimento do SUS, da aprovação da DRUC, que se aprovada, vai afetar diretamente todos os cidadãos, lembrando que todo trabalhador também é usuário do Sistema Único. Diante de tudo isso, no mês de junho, fizemos uma ocupação do Ministério da Saúde em Minas Gerais. Ficamos 28 dias ocupados para que seja retirada todas essas propostas, inclusive criando, então, a Frente Mineira de Defesa do SUS. O que mais perde a população trabalhadora com as políticas propostas por esse governo?
Todos perdem, na verdade, tanto a população quanto o trabalhador, a partir do momento que todos somos usuários do Sistema Único de Saúde. Encolher o SUS, Neuza, significa o quê? É destruir o SUS. Encolher o SUS é destruir o SUS, porque o SUS ele não tem como ser encolhido, porque ele é um sistema. Todo o sistema do SUS, ele chega ao único objetivo, que é o atendimento ao usuário do sistema. Como os trabalhadores da saúde vão responder a esse governo? Com resistência. É a única forma que nós temos de combater qualquer proposta de retirada de direitos. É a única forma que o trabalhador brasileiro conhece, as ruas. Durante o encontro foi lançado o livro A Classe Trabalhadora e a Resistência ao Golpe de 2016. Técnicos administrativos em educação da base do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, SINDIFES, da Universidade Federal de Minas Gerais, Cefet-MG, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e Instituto Federal de Minas Gerais estão em greve desde o último dia 22 de agosto. A categoria diz que é preciso barrar os ataques à universidade pública, tendo em vista o anúncio do governo federal de reduzir em 45%, ainda em 2016, o orçamento previsto para a manutenção das instituições federais de ensino. O que a classe trabalhadora perde com as propostas deste governo? Pois é, nós entendemos que as perdas para o serviço público federal como um todo serão enormes. Com relação às universidades públicas, né, que o SINDIFES representa os trabalhadores técnicos administrativos das universidades federais em Minas Gerais, nós entendemos que as perdas serão imensas, desde os cortes nos orçamentos, que implicarão perdas para o ensino, a pesquisa e a extensão, como também para os próprios trabalhadores. Não haverão concursos para repor vagas, quaisquer que sejam elas. Os trabalhadores trabalharão no seu limite e perderemos também direitos, né? A nossa carreira estará comprometida, nossos aumentos salariais que já são difíceis, que nós temos que fazer greve a cada ano para obter reposição. Com o projeto APEC 241, nós estaremos ainda mais comprometidos no nosso fazer do cotidiano dos trabalhadores das universidades brasileiras. E o que fazer, Neide, para conter, para barrar, sei lá, impedir tudo isso que a classe trabalhadora deve fazer? O que nos resta nesse momento realmente é a luta, e é a luta coletiva, a luta de todos nós, o engajamento nessas posições de fazer o contraponto, de lutar contra esses pacotes, de ir para cima dos políticos que dizem nos representar, de cobrar deles que assumam o lado dos trabalhadores, que não deixe que nós percamos a nossa aposentadoria, a nossa vida construída ao longo de 30 ou mais anos nas universidades públicas. Atualidade. O ativista dos direitos humanos, Betinho Duarte, divulga o seu mais novo livro e, outras palavras, faz esse registro. Uma pergunta boa para você que é da área da história. O maior papa da nossa história foi João 23? Vamos saber? O Betinho Duarte, ativista dos direitos humanos, ele tem essa senha. Foi João 23, Betinho? Não. Na época, em 66, foi Paulo VI. Essa era a senha para entrar no 28º Congresso da UNE, que foi realizado aqui em Belo Horizonte, na Igreja São Francisco das Chagas, lá no Carlos Prates. Então, para entrar no Congresso, havia mais ou menos a indicação de 1.200 delegados, mas como foi decretado estado de sítio em Minas Gerais, uma repressão violenta, foi praticamente o primeiro congresso da UNE depois do golpe militar de 64, então eles, na verdade, bolaram essa senha e entravam na igreja São Francisco das Chagas, falavam a senha e desciam para a cripta, a ponto do frei que estava celebrando a missa, agora 50 anos depois, revelou que ele pensou que a igreja estava crescendo, que havia muitos jovens, mas os jovens, na verdade, estavam descendo para o Congresso da UNE. Pois é, e a gente está contando um pouquinho dessa história, gente, para dizer para vocês que o Betinho Duarte acaba de lançar o seu primeiro livro digital, justamente contando um pouco de tudo isso que ele acaba de nos revelar, e ele tem muitas outras senhas também, não é isso, Betinho? A outra senha, porque o convento dos dominicanos, na verdade, o congresso foi realizado em Belo Horizonte
pelo apoio da Igreja Progressista, ou seja, os dominicanos, os franciscanos e os beneditinos, que apoiaram assim radicalmente e intensamente os estudantes, porque se não fossem eles, não teria havido congresso, até porque as prisões foram em massa, as estradas foram bloqueadas, enfim, graças à Igreja Católica Progressista, esse congresso foi realizado. É interessante que eu comecei a escrever esse livro, a pesquisar, porque eu estava pesquisando os atentados terroristas da extrema-direita. E o convento dos dominicanos sofreu um atentado terrorista, porque eles picharam nas paredes, os estudantes são comunistas, os dominicanos são comunistas. Então, a partir dessa pesquisa, é que eu comecei a escrever esse livro. E esse DVD que está aqui só tem 8.000 documentos. Bacana. Porque eu pesquisei no Arquivo Nacional em Brasília, a ministra Maria Elizabeth, do Superior Tribunal Militar, me deu mais de 2.620 documentos. Eu pesquisei na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, aqui em Belo Horizonte, os jornais da época. Eu pesquisei no Arquivo Público Mineiro, na página do DOPS, e no Projeto República da UFMG e na AESE da UFMG, que tem documentos do SNI, porque a AESE era o braço do CNI nas universidades. Ô Bertinho, e com essa contribuição, você pretende exatamente o quê? É mostrar um pouco de como os estudantes sempre fizeram essa resistência, dessas estratégias? O que você pretende? Não, na verdade, nós temos um compromisso histórico com a memória e com a verdade para se fazer justiça, porque a história, ao longo dos anos, está desaparecendo e alguns estão fazendo questão que ela desapareça mesmo. E por isso que nós estamos vivenciando hoje o quê? Os Bolsonaros da vida, pedidos de volta da ditadura militar. Obviamente, esse resgate é esse compromisso que nós temos, tanto é que esse livro é distribuição gratuita, nós não vendemos, em absoluto, o resgate da história não pode ser vendido, porque nós temos esse compromisso histórico, e também para estabelecer a verdade, ou seja, quem está com a verdade? Eram os ditadores ou era nós que resistimos à ditadura militar? Então, é bom contar a história para que também se puna os responsáveis pela tortura, porque a tortura é crime de lesa humanidade, inafiançável, imprescritível. Os torturadores daquela época continuam impunes e têm que ser punidos, como em outros países do mundo. CNTE realiza seminário de combate ao racismo, com o tema Comunicação de Esquerda em Tempos de Golpe Político. Momento CNTE. O período da tarde do segundo dia de seminário de combate ao racismo foi marcado por debates. Realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o evento acontece em Brasília. Grupos de trabalhos foram montados no segundo dia de seminário para discutir assuntos como mulheres negras e educação escolar brasileira, recursos didáticos construindo uma educação antirracista e estratégias de enfrentamento ao genocídio da juventude negra. A partir dos debates, os participantes puderam compartilhar e apresentar sugestões para compor o documento final do evento. O nosso grupo, ele tratou de materiais didáticos para a construção de uma escola antirracista. Como é que nós podemos e o que nós devemos ter no ambiente escolar? Primeiro, avaliou-se que o ambiente escolar não se limita à sala de aula. Então, portanto, é necessário que tenhamos materiais em todos os ambientes. Uma proposta que eu achei muito legal é da CNTE fazer um concurso nacional da produção exitosa. O que é que os professores... Porque a implementação da Lei 639, nós sabemos que ela tem que ser institucional. No entanto, nós sabemos que o que acontece de verdade é a militância, é o trabalho solitário dos professores nas escolas, nas suas salas de aula. E esse trabalho, muitas vezes solitário, produz coisas maravilhosas. Saiu sugestões de ter um curso ou virtual ou não com o UBA, porque tem algumas coisas difíceis para poder estar entendendo. Também dar formação continuada para as pessoas, para poder ter o poder de estar trabalhando nas escolas. Obrigada por estar conosco. Fique agora com o nosso quadro de humor.